You didn't believe she was dead? For a long time. I just refused to accept that she was gone. Part of, she would never do this to us, but also part of, maybe this is all part of a plan. Criada em um lar luxuoso, mas tumultuado, Diana experimentou a dor do divórcio caótico dos pais aos 7 anos de idade. Um evento traumático que a levou a esconder seus verdadeiros sentimentos. A agitação emocional de sua infância prenunciava os desafios que enfrentaria na vida adulta, ao ser lançada aos olhos do público como membro da família real britânica. Com tantos detalhes impactantes surgindo agora, não podemos deixar de refletir sobre as complexidades de sua vida. Nas palavras de alguém próximo a ela, você não achou que ela estava morta? Por muito tempo, simplesmente me recusei a aceitar que ela tinha partido. Parte de mim pensava que ela nunca faria isso com a gente, mas outra parte se perguntava se talvez tudo isso fizesse parte de um plano. Esta citação encapsula o mistério e as dúvidas persistentes que continuam a rodear a vida e a morte de Diana. Quais segredos o filho de Diana revelou sobre o rei Charles? E depois de anos de mentiras contadas sobre mim e minha família, chega um ponto em que, você sabe, é preciso encarar a verdade sobre as relações entre certos membros da família. Junte-se a nós enquanto mergulhamos nessas revelações surpreendentes. Mesmo anos após a trágica morte da princesa Diana, viver no palácio não foi fácil para ela. Teve que se adaptar rapidamente aos rígidos protocolos da vida real, enquanto enfrentava o constante escrutínio da imprensa britânica. Cada movimento seu era observado e qualquer fraqueza percebida virava manchete. Apesar desses desafios esmagadores, Diana usou seu status real para destacar temas importantes, como a conscientização sobre a AIDS e a luta global contra as minas terrestres, ganhando o apelido carinhoso de a Princesa do Povo. Seu foco compassivo e disposição para interagir com pessoas de todos os estratos sociais conquistaram o carinho de milhões ao redor do mundo. A natureza empática de Diana foi uma lufada de ar fresco na atmosfera muitas vezes fria e formal da monarquia, tornando-a uma figura querida tanto no Reino Unido quanto internacionalmente. No entanto, a tensão em seu casamento com Charles estava sempre presente. Tanto Diana quanto Charles foram infiéis e seus problemas matrimoniais se tornaram públicos, atraindo a má atenção do mundo. Sua separação parecia inevitável, e os meios de comunicação documentaram cada momento de sua relação em desintegração. As fissuras que estavam escondidas atrás de portas fechadas agora estavam expostas à vista de todos, enquanto a agitação privada do casal se desenrolava nos tabloides. Mesmo depois de seu casamento terminar, Diana continuou sendo um ícone global, admirada por seu charme, compaixão e senso de moda. Ela se conectou com o povo comum e demonstrou interesse genuíno por aqueles em necessidade, conquistando os corações de milhões continuamente. A tragédia aconteceu em 1997, quando Diana morreu em um acidente de carro em Paris. O acidente ocorreu enquanto paparazzi a perseguiam e, em vez de ajudá-la, alguns fotógrafos tiraram fotos de seus últimos momentos. Este incidente horrível provocou indignação global e destacou a intrusão implacável da mídia que atormentou sua vida. A morte de Diana gerou uma conversa sobre as responsabilidades éticas da imprensa e os perigos do jornalismo invasivo. A imagem da mulher mais fotografada do mundo, morrendo sozinha em um túnel em Paris, assediada por fotógrafos, foi uma ilustração chocante do lado sombrio da fama. Mesmo após sua morte prematura, o legado de Diana persiste. Seus filhos, o príncipe William e o príncipe Harry, continuaram seu trabalho humanitário, falando frequentemente sobre como a vida e a trágica morte da mãe os afetaram. Eles assumiram as causas que ela defendia, como saúde mental e conscientização sobre o HIV/AIDS, garantindo que seu espírito compassivo permaneça vivo. O príncipe Harry, em particular, tem sido vocal sobre o tratamento que Diana recebeu tanto da família real quanto dos meios de comunicação, demonstrando que a luta para proteger sua memória e legado continua até hoje. Suas entrevistas sinceras e declarações públicas lançaram luz sobre o impacto emocional que a vida sob os holofotes reais pode ter, destacando a necessidade de maior empatia e compreensão.
A história de Diana serve como um lembrete comovente do alto preço da fama e das complexidades da vida real. Sua existência foi um delicado equilíbrio entre deveres públicos e lutas privadas, mostrando tanto sua força quanto sua vulnerabilidade. Ao lembrá-la, não vemos apenas uma princesa, mas uma mulher que se esforçou para fazer a diferença em um mundo que muitas vezes parecia indiferente à sua dor. Sua vida foi uma mistura de compromissos públicos extraordinários e batalhas pessoais profundas, um testemunho de sua resiliência. Ela enfrentou cada dia com uma coragem que desmentia sua agitação interior, usando sua plataforma para advogar por aqueles que não tinham voz. Nascida em 1 de julho de 1961 e batizada na igreja de Santa Maria Madalena em Sandringham, Diana foi a terceira filha e a quarta nascida em sua família. No entanto, sua chegada foi ofuscada pelas esperanças de seus pais de terem um filho homem que pudesse dar continuidade ao nome da família. Esse desejo por um herdeiro homem exerceu imensa pressão sobre o casamento e contribuiu para uma tensão significativa. A mãe de Diana, Frances Shandkit, chegou a consultar médicos em Londres para descobrir por que não conseguia ter um menino. O irmão mais novo de Diana, Charles, mais tarde relatou como esses esforços foram constrangedores e perturbadores para os pais, possivelmente contribuindo para o eventual divórcio deles. Criada em um lar luxuoso, mas tumultuado, Diana experimentou a dor do divórcio caótico de seus pais aos 7 anos. Um evento traumático que a levou a esconder seus verdadeiros sentimentos. A agitação emocional de sua infância prenunciava os desafios que enfrentaria em sua vida adulta, ao ser lançada ao olho público como membro da família real britânica, com tantos detalhes impactantes surgindo agora. Não podemos evitar refletir sobre as complexidades de sua vida, nas palavras de alguém próximo a ela. Você não achou que ela estava morta? Por muito tempo, simplesmente me recusei a aceitar que ela tinha partido. Parte de mim pensava, ela nunca nos faria isso. Mas outra parte se perguntava se talvez tudo isso fizesse parte de um plano. Esta citação encapsula o mistério e as dúvidas persistentes que continuam a rodear a vida e morte de Diana. Quais segredos o filho de Diana revelou sobre o rei Carlos? E depois de anos de mentiras contadas sobre mim e minha família, chega um ponto em que, você sabe, tem que encarar a verdade sobre as relações entre certos membros da família. Junte-se a nós enquanto mergulhamos nessas revelações surpreendentes. Mesmo anos após a trágica morte da princesa Diana, viver no palácio não foi fácil para Diana. Ela teve que se adaptar rapidamente aos rígidos protocolos da vida real, enquanto enfrentava um escrutínio constante da imprensa britânica. Cada movimento que ela fazia era observado, e qualquer fraqueza percebida virava manchetes. Apesar desses desafios esmagadores, Diana usou seu status real para destacar temas importantes, como a conscientização sobre a AIDS e a luta global contra as minas terrestres, ganhando o apelido carinhoso de a Princesa do Povo. Seu foco compassivo e disposição para interagir com pessoas de todos os âmbitos da vida lhe conquistaram o carinho de milhões ao redor do mundo. A natureza empática de Diana foi uma lufada de ar fresco na atmosfera muitas vezes fria e formal da monarquia, tornando-a uma figura querida, tanto no Reino Unido quanto internacionalmente. No entanto, a tensão em seu casamento com Carlos estava sempre presente. Tanto Diana quanto Carlos foram infiéis, e seus problemas matrimoniais se tornaram muito públicos, captando a atenção do mundo. Sua separação parecia inevitável, e os meios de comunicação documentaram cada momento de sua relação em desintegração. As rachaduras que estavam escondidas atrás de portas fechadas agora estavam expostas à vista de todos, enquanto a agitação privada do casal se desenrolava nos tabloides. Mesmo depois que seu casamento terminou, Diana continuou sendo um ícone global, admirada por seu charme, compaixão e senso de moda. Conectou-se com o povo comum e mostrou um interesse genuíno por aqueles em necessidade, conquistando continuamente os corações de milhões. A tragédia ocorreu em 1997, quando Diana morreu em um acidente automobilístico em Paris. O acidente ocorreu enquanto os paparazzi a perseguiam e, em vez de ajudá-la, alguns fotógrafos tiraram fotos de seus últimos momentos.
Este horrível incidente provocou indignação global e destacou a intrusão mediática implacável que atormentou sua vida. A morte de Diana gerou uma conversa sobre as responsabilidades éticas da imprensa e os perigos do jornalismo invasivo. A imagem da mulher mais fotografada do mundo morrendo sozinha em um túnel de Paris, perseguida por fotógrafos, foi uma ilustração chocante do lado sombrio da fama. Mesmo após sua morte prematura, o legado de Diana perdura. Seus filhos, o príncipe William e o príncipe Harry, continuaram com seu trabalho humanitário, falando frequentemente sobre como a vida e a trágica morte de sua mãe os afetaram. Eles assumiram as causas que ela defendia, como a saúde mental e a conscientização sobre o HIV/AIDS, assegurando que seu espírito compassivo continue vivo. O príncipe Harry, em particular, tem sido vocal sobre o tratamento que Diana recebeu, tanto da família real quanto dos meios de comunicação, demonstrando que a luta para proteger sua memória e legado continua até hoje. Suas entrevistas sinceras e declarações públicas lançaram luz sobre o impacto emocional que a vida sob os holofotes reais pode ter, destacando a necessidade de uma maior empatia e compreensão. A história de Diana serve como um lembrete comovente do alto preço da fama e das complexidades da vida real. Sua existência foi um delicado equilíbrio entre deveres públicos e lutas privadas, mostrando tanto sua força quanto sua vulnerabilidade. Ao lembrá-la, não vemos apenas uma princesa, mas uma mulher que se esforçou para fazer uma diferença em um mundo que muitas vezes parecia indiferente à sua dor. Sua vida foi uma mistura de compromissos públicos extraordinários e batalhas pessoais profundas, um testemunho de sua resiliência. Ela enfrentou cada dia com uma coragem que desmentia sua agitação interior, utilizando sua plataforma para advogar por aqueles que não tinham voz. Nascida em 1 de julho de 1961 e batizada na igreja de Santa Maria Madalena, em Sandringham, Diana foi a terceira filha e a quarta nascida de sua família. No entanto, sua chegada foi ensombrecida pelas esperanças de seus pais de terem um filho homem, que continuasse com o nome da família. Este desejo de um herdeiro homem exerceu uma imensa pressão sobre seu casamento e contribuiu para uma tensão significativa. A mãe de Diana, Frances Chanquet, chegou a consultar médicos em Londres para descobrir por que não conseguia ter um menino. O irmão mais novo de Diana, Charles, mais tarde relatou como esses esforços foram constrangedores e perturbadores para seus pais, possivelmente contribuindo para seu eventual divórcio. A vida inicial de Diana foi caracterizada por constantes mudanças e instabilidade. Quando tinha apenas 7 anos, o casamento de seus pais se desintegrou, levando a um divórcio altamente publicitado. Sua mãe casou-se novamente com Peter Sean Cade em 1969, alterando ainda mais a dinâmica familiar. Inicialmente, Diana morava com sua mãe em Londres após a separação, mas durante uma visita de Natal à casa de seu pai, ele decidiu que ela não retornaria a Londres com sua mãe. Isso desencadeou uma amarga batalha pela custódia que seu pai finalmente ganhou com o apoio de sua sogra, Lady Fermoy. Somando-se ao drama familiar, o pai de Diana casou-se mais tarde com Rain, a condessa Spencer, uma união que tensionou ainda mais as relações familiares. Diana e sua madrasta tiveram uma relação notoriamente difícil, marcada por frequentes tensões e conflitos, incluindo um incidente chocante onde Diana empurrou Rain pelas escadas. Refletindo sobre sua infância, Diana a descreveu como muito infeliz e instável. O sentimento de traição e abandono que sentiu durante o divórcio de seus pais a afetou profundamente, moldando seus pontos de vista sobre relacionamentos e confiança. A dinâmica familiar mudou mais uma vez quando seu pai se tornou Conde Spencer em 1975, o que motivou uma mudança para a propriedade Althorp, em Northamptonshire. A educação de Diana começou em casa com sua governanta, Gertrude Allen, antes de se mudar para a escola privada Sealfield, em King's Lynn, Norfolk. Esses primeiros anos foram marcados por mudanças frequentes, novos membros da família e a agitação emocional do divórcio de seus pais. O senso de insegurança e deslocamento que Diana sentiu durante esse tempo
a acompanharia ao longo de sua vida, influenciando suas ações e decisões. Aos 9 anos, Diana foi enviada para Riddlesworth Hall School, um internato apenas para meninas perto de Thetford. Mais tarde, em 1973, juntou-se às suas irmãs na West Heath School, em Sevenoaks, Kent. O tempo de Diana em West Heath foi desafiador. Muitos acreditavam que suas dificuldades acadêmicas estavam enraizadas nas dificuldades emocionais que havia suportado, incluindo o divórcio contencioso de seus pais e seus posteriores novos casamentos. Apesar de suas lutas, Diana se destacou no serviço comunitário, recebendo até um prêmio de sua escola por sua dedicação em ajudar os outros. Este compromisso precoce com o trabalho de caridade prenunciava seus esforços humanitários posteriores. Diana era conhecida por sua bondade e participação comunitária. Seu irmão Charles frequentemente a descrevia como uma pessoa quieta, mas profundamente carinhosa. Também tinha um talento musical, tocando piano maravilhosamente. Um talento que mais tarde inspiraria um musical na Broadway sobre sua vida. Depois de deixar West Heath aos 16 anos, Diana frequentou uma escola de refinamento na Suíça por um curto período antes de retornar a Londres. Lá, ficou no apartamento de sua mãe com amigas da escola e fez um curso avançado de culinária. Sua vida profissional inicial foi diversa. Diana ensinou dança para crianças pequenas, até que um acidente de esqui a deixou fora de combate por 3 meses. Após sua recuperação, trabalhou como assistente pré-escolar, limpava para sua irmã Sarah e assumiu um trabalho de meio período como anfitriã em festas. Também trabalhou como babá para a família Robertson e como assistente de professora em uma creche na escola Young England, em Pimlico. Em julho de 1979, sua mãe comprou um apartamento em Coleherne Court para seu aniversário de 18 anos. Diana viveu lá com 3 amigas até fevereiro de 1981, um período marcado por crescimento pessoal e preparação para o futuro inesperado que a aguardava. A introdução de Diana ao príncipe Charles foi um tanto fortuita. Eles se conheceram pela primeira vez em 1977, quando Charles estava saindo com sua irmã mais velha, Sarah. Naquele momento, ninguém poderia prever os desenvolvimentos românticos que seguiriam. Charles achou Diana alegre e encantadora. Depois que seu relacionamento com Sarah terminou em 1978, Charles e Diana continuaram amigos. Diana foi convidada para a festa de 30 anos de Charles no Palácio de Buckingham em novembro de 1978 e se encontraram novamente em uma festa de caça organizada pela rainha Elizabeth II em janeiro de 1979. No verão de 1980, a relação entre Charles e Diana havia se fortalecido significativamente, preparando o cenário para um casamento real que cativaria o mundo. Seu romance florescente foi marcado por eventos-chave, incluindo um encontro organizado pelo amigo de Charles, Philip de Paz, na encantadora cidade de New Grove. Durante esse evento, Charles notou a atitude reservada, mas reflexiva de Diana, o que o intrigou. Apesar da diferença de idade de 13 anos, Charles se sentiu cada vez mais atraído por ela. Sua relação se aprofundou com o tempo. Um momento crucial ocorreu durante uma reunião informal após um jogo de polo, onde os convidados desfrutavam de comida assada, sentados em fardos de feno. Charles, sentindo-se vulnerável, confiou a Diana sua tristeza pela recente perda de seu tio-avô, Lord Mountbatten. A resposta gentil e empática de Diana comoveu Charles, fomentando uma conexão mais profunda entre eles. À medida que suas interações se tornavam mais significativas, a especulação sobre seu relacionamento se intensificou. Para conhecê-la melhor, Charles convidou Diana para passar as férias de verão no castelo de Balmoral com seus amigos. Diana aceitou o convite e seu vínculo se fortaleceu a cada encontro. Seu compromisso foi oficializado com um anúncio à imprensa em 24 de fevereiro de 1981. Quando questionados sobre seus sentimentos, Diana respondeu com entusiasmo que sim, enquanto a resposta ambígua de Charles, o que quer que signifique estar apaixonado, deixou muitos questionando seus verdadeiros sentimentos. Apesar dessas incertezas e das sombras persistentes de amores passados, seu casamento real aconteceu em 29 de julho de 1981,
na Catedral de São Paulo. A grandiosa cerimônia contou com a presença de 2.850 convidados e foi assistida por cerca de 750 milhões de pessoas em todo o mundo, tornando-se um dos eventos mais assistidos da história. Foi uma ocasião histórica, uma mistura de esplendor de conto de fadas e emoções humanas reais. O príncipe Charles, à beira do casamento, lutava com dúvidas pessoais. Sentia um profundo senso de dever para com a família real, vendo-se mais como um príncipe em busca de uma esposa adequada do que como um homem em busca do verdadeiro amor. Embora o charme de Diana o tivesse cativado, seu coração ainda estava enredado com sua ex-namorada, Camilla Parker Bowles. Esse afeto não resolvido causaria mais tarde um conflito significativo em seu casamento com Diana. Muitos acreditavam que Charles escolheu Diana porque ela encarnava a imagem ideal de uma esposa real, suficientemente nobre para a família real e capaz de ter filhos para continuar a linha real. Desde o momento em que Diana entrou no foco real, especialmente durante seu casamento televisionado mundialmente, enfrentou um escrutínio público implacável. A vida real, que parecia glamourosa para os de fora, trazia a constante intrusão dos meios de comunicação. Isso só se intensificou quando Diana optou por omitir a palavra obedecer de seus votos matrimoniais. Um movimento ousado que desencadeou um frenesi midiático e marcou seu primeiro ato de desafio dentro da família real. Após o casamento, a ilusão de conto de fadas de Diana se desfez rapidamente. O peso dos deveres reais, combinado com a falta de apoio emocional de Charles, a fez sentir-se isolada. Diana frequentemente se via obrigada a navegar sua nova vida sozinha. Suas lutas eram profundas e, durante sua primeira gravidez, experimentou uma angústia emocional severa. Lutando contra a bulimia, Diana uma vez se jogou pelas escadas em Sandringham House. Um ato desesperado que felizmente não prejudicou seu bebê. A pressão para se conformar às rígidas expectativas da monarquia teve um grande impacto em sua saúde mental, e ela lutou para encontrar seu lugar dentro da família real. Um breve momento de alegria chegou com o nascimento do príncipe William em 1982. Charles, que estava presente durante o nascimento, ficou profundamente comovido, e essa experiência os aproximou temporariamente. No entanto, a pressão pública e midiática implacável continuou a fazer estragos, especialmente durante o período pós-parto de Diana, que foi marcado pela depressão. A falta de apoio e compreensão daqueles ao seu redor apenas aprofundou sua sensação de isolamento. Em 1983, incapaz de suportar a ideia de deixar seu filho pequeno para trás, Diana tomou a decisão inovadora de levar o príncipe William, de 9 meses, em uma turnê real pela Austrália e Nova Zelândia. Esse movimento recebeu reações mistas, que iam desde críticas severas até admiração pública, destacando o compromisso de Diana com seu papel de mãe acima de tudo. Sua decisão de priorizar seus filhos sobre o protocolo real a diferenciou de suas antecessoras e a aproximou ainda mais do público. O nascimento de seu segundo filho, o príncipe Harry, em 1984, deveria ter sido outro marco de alegria. No entanto, a evidente decepção de Charles pelo fato de Harry não ser a menina que ele esperava adicionou mais tensão ao seu já frágil casamento. Diana havia mantido o gênero de Harry em segredo, desfrutando da breve proximidade que tiveram durante a gravidez. Contudo, essa pequena conexão foi ofuscada pela reação de Charles ao gênero de Harry e ao fato de ele ter cabelos ruivos, o que o desapontou. Essa resposta feriu profundamente Diana, e ela começou a alimentar sentimentos de traição e raiva, levando-a a buscar suas próprias formas sutis de vingança. Essa amargura perdurou por anos, lançando uma sombra sobre o relacionamento deles. À medida que as tensões em seu casamento se tornavam mais evidentes, o público percebia. A especulação sobre o estado de sua relação era desenfreada, especialmente quando Diana não acompanhou Charles em sua habitual viagem familiar de verão. O escrutínio da mídia se intensificou, com cada aparição pública sendo analisada em busca de sinais de discórdia. O casamento real, que outrora foi idealizado, agora era objeto de fofocas de tabloides. E o mundo observava como as rachaduras em sua união se ampliavam.
Em 1992, a separação do casal foi anunciada oficialmente pelo primeiro-ministro John Major, que declarou que Charles e Diana continuariam focados na criação de seus filhos juntos. 2 anos depois, Charles concedeu uma entrevista sincera ao seu biógrafo, Jonathan Dimbleby, admitindo suas infidelidades e confirmando que Camilla desempenhou um papel significativo em seu casamento. Diana respondeu com sua própria entrevista reveladora com Martin Bashir no programa Panorama da BBC, onde declarou famosamente: "Éramos 3 nesse casamento, então estava um pouco lotado", fazendo alusão à relação de Charles com Camilla. As revelações públicas sobre seus problemas conjugais marcaram um ponto de inflexão na percepção pública da família real. A franqueza e vulnerabilidade de Diana ressoaram com muitos, enquanto as admissões de Charles trouxeram críticas. Os problemas privados da monarquia foram expostos ao mundo. Após sua separação de Charles, Diana entrou em uma nova fase de sua vida. Ela encontrou conforto e companhia em Hasnat Khan, um cirurgião cardíaco britânico-paquistanês. Sua relação foi inicialmente privada, mas acabou se tornando pública em 1996, adicionando outra camada de complexidade à já dramática história de vida de Diana. Apesar de seu vínculo próximo, Diana e Khan não conseguiram concordar sobre o casamento, levando à separação em 1997. A relação de Diana com Khan foi um afastamento marcante de sua vida com Charles, oferecendo-lhe um vislumbre de normalidade e afeição genuína. Em meio às suas turbulências pessoais, o divórcio de Diana e Charles foi formalizado em 28 de agosto de 1996, após a insistência da rainha em que formalizassem a separação. Embora não fosse mais membro da família real, Diana continuou sendo uma figura pública querida, mantendo seu compromisso com diversas causas humanitárias e beneficiando aqueles em necessidade. Sua última aparição pública foi no Ballet Nacional Inglês, enfatizando sua dedicação em causar um impacto positivo, mesmo diante de desafios pessoais. Muitos viram o divórcio de Diana como o fim de um conto de fadas, mas para ela foi o começo de um novo capítulo. Recebeu um acordo financeiro substancial, mas perder seu título real foi um golpe significativo. Apesar de seu passado tumultuado, Diana e Charles pareciam ter alcançado um entendimento amigável, com Charles até mesmo visitando-a em seu aniversário de 35 anos. Contudo, essa frágil paz foi quebrada em 31 de agosto de 1997, quando Diana morreu tragicamente em um acidente de carro em Paris. A morte de Diana chocou o mundo inteiro. O príncipe Charles e as irmãs de Diana voaram rapidamente a Paris para levar seu corpo de volta à Inglaterra, onde a nação entrou em um período de luto. O funeral de Diana foi um evento solene e digno, assistido por membros da realeza, celebridades e pessoas comuns que foram tocadas por sua vida e seu trabalho. A imagem de Charles vestindo um traje azul marinho, em vez da tradicional roupa de luto preta, provocou controvérsia e debate. A morte de Diana deixou seus filhos, o príncipe William e o príncipe Harry, enfrentando sua dor sob o intenso escrutínio público. O príncipe Philip ofereceu seu apoio, encorajando-os a caminhar na procissão fúnebre, um gesto que forneceu algum conforto durante este momento dilacerante. Ao longo dos anos, tanto William quanto Harry expressaram sentimentos de traição em relação ao pai, permanecendo ferozmente leais à memória da mãe, enquanto traçavam seus próprios caminhos dentro da família real. A relação entre os dois irmãos tornou-se tensa, especialmente após o casamento do príncipe Harry com Meghan Markle e sua subsequente decisão de se afastar dos deveres reais. Apesar dessas diferenças, eles compartilham a dolorosa lembrança do funeral de sua mãe em 7 de setembro de 1997, caminhando atrás de seu caixão do Palácio de Kensington até a Abadia de Westminster. Os jovens príncipes, então, com apenas 15 e 12 anos, enfrentaram o mundo com corações pesados e um profundo senso de perda. A princesa Diana deixou um poderoso legado de compaixão, coragem e resiliência. Apesar dos desafios que enfrentou, Diana confrontou seus problemas de frente. Lutou contra a bulimia e buscou tratamento, mostrando uma imensa coragem ao abordar suas lutas publicamente. Sua confrontação com Camilla Parker Bowles,
sobre sua relação com Charles foi outro exemplo da coragem de Diana e de sua determinação em se defender.